Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por esta oportunidade e assim eu cumprimento os irmãos, os amigos que nos acompanham nesta noite com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida. Eu quero ler, amados irmãos, um versículo que está no livro de Jó, capítulo 19, que nos diz assim a palavra do Senhor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Jó, ele vai declarar esta grande verdade sobre Deus. Estas são palavras de Jó, um homem cuja esperança estava em Deus. E no Salmo 146, a palavra do Senhor vai nos dizer que bem-aventurado é aquele cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. A história de Jó, amados irmãos, é uma história de luta e de vitória, de perdas e também de restauração, de restituição, de choro, de alegria. É a história de um homem que foi duramente provado, mas que também foi fielmente aprovado. Quando lemos sobre Jó, vamos ver que a sua vida, nós podemos dividir em 3 fases. A primeira fase, antes da provação. A segunda fase, na provação. E a terceira fase, depois da provação. Então, com isto, amados irmãos, eu te convido a pensar comigo sobre as 3 fases da vida de Jó, aprendendo com Deus, através delas, grandes verdades para a nossa vida nesta noite. A primeira fase da vida de Jó foi aquela que estava tudo bem. A primeira fase na vida de Jó era aquela que todas as coisas estavam cooperando para o seu bem. Estava tudo sossegado. Veja que Jó, ele era um homem rico. Ele era próspero. Ele tinha muitos servos, muitas servas, muitos trabalhadores a seu serviço. Jó, ele também tinha família. Jó, ele tinha esposa, ele tinha filhos. Na primeira fase da vida de Jó, vemos um homem rodeado de amigos, rodeado de pessoas. Um homem muito querido, um homem muito respeitado, admirado. No capítulo de número 29, Jó, ele vai fazer uma retrospectiva de como era a sua vida nesta primeira fase. Veja comigo, capítulo de número 29. Nós iremos ver que Jó, ele ia para a porta da cidade, se assentava na praça. Os jovens, ao vê-lo, saíam do caminho. Os idosos, eles ficavam de pé. Os príncipes continham as suas palavras. As vozes dos nobres silenciavam. Os homens o escutavam em ansiosa expectativa e aguardavam em silêncio o conselho de Jó. A Bíblia também diz que as suas palavras, as palavras de Jó, caíam suavemente sobre os ouvidos daqueles que o ouviam. Esperavam por Jó como se espera pela chuva. Jó diz que escolhia o caminho para eles. Jó diz que se assentava como seu líder e habitava como rei entre as suas tropas.
Jó foi um homem sábio, um homem piedoso, um homem cheio de boas obras, como convém aos santos. Ele diz que era os olhos do cego, que ele era os pés do aleijado, que ele era pai dos necessitados e se interessava pela defesa dos desconhecidos. Todos que ouviam e conheciam Jó falavam bem dele e o elogiava, pois socorria o pobre que clamava por ajuda e o órfão que não tinha quem o ajudasse. Porém, o mais lindo é o testemunho que Deus ele dá sobre Jó no capítulo 1 e no capítulo 2. O mais lindo foram as palavras que Deus usou para dizer quem era Jó. Deus diz: ninguém há na terra semelhante a ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Estas foram as palavras de Deus acerca de Jó. E quando observo isso, logo surge uma pergunta: e se Deus nesta noite fosse dar testemunho sobre nós, quais palavras ele usaria? Quando nisto pensamos, somos tomados de temor. E a única coisa que nos importa ao pensar em Deus dando testemunho sobre nós é que precisamos melhorar. É com isso que aprendemos uma verdade com a primeira fase da vida de Jó. O mais importante nesta vida é agradar a Deus e honrá-lo. É sermos agradáveis perante Deus, como um bom cheiro, como um cheiro suave que sobe à sua presença. A verdade, amados irmãos, é que o mais importante não é o que o homem pensa sobre nós, não. É o que Deus falaria ao nosso respeito e as palavras que Ele usaria para nos descrever. O mais importante não é o que o homem pensa sobre nós, é o que Deus sabe sobre nós. Nada será melhor do que agradar ao nosso Deus. A primeira fase da vida de Jó foi aquela em que tudo estava bem. Mas entramos na segunda fase da sua vida. E na segunda fase da vida de Jó foi aquela que ele perde tudo. Deus permite Satanás tocar em tudo o quanto Jó tinha. Ele perde toda a sua riqueza, toda a sua fazenda, todos os animais, servos. E a Bíblia nos diz que quando trouxeram a última notícia, que dizia que a casa em que estavam reunidos, os seus 10 filhos, caiu sobre eles e que todos morreram. A Bíblia diz que Jó, quando ele ouve esta notícia, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele se lança na terra e ele adora ao Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor o
tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus também permite que Jó fosse tocado na carne. Agora, da planta dos pés ao alto da cabeça, ele é tomado por uma chaga maligna. O que restou para Jó foi assentar-se sobre a cinza, pegar um caco de telha para raspar as suas feridas. O retrato do Jó da primeira fase já não é o mesmo da segunda fase. Seu estado agora é tão terrível, ao ponto dele nem conseguir dormir, ao ponto dele ter o seu corpo coberto de vermes, a sua pele rachada e vertendo pus. Então Deus me fez perceber que quando tudo estava bem, não lhe faltava companhia. Mas agora, até a sua própria esposa o achava repugnante. Os seus próprios irmãos tinham nojo dele. Os meninos que o respeitavam agora zombavam de Jó. Todos os seus amigos mais chegados o desprezavam. Aqueles que ele amava se voltaram contra ele. 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre a sua situação e logo foram ter com Jó para consolar. Mas quando eles olham para Jó, não o reconhecem, terrível era o seu estado. Levantaram a sua voz e choraram. 7 dias e 7 noites estiveram ao lado de Jó, sem dizer uma só palavra. Porém, depois que abriram a sua boca, depois que falaram, os seus amigos acusaram Jó de pecado, julgavam, condenavam. Jó estava abandonado, Jó estava desprezado. Com isso eu aprendo a primeira verdade com a segunda fase da sua vida. Ouça, é muito fácil ter amigos quando tudo vai bem. É muito fácil estar rodeado de admiradores quando há prosperidade. Descansa às portas da nossa casa. Quando a despensa está cheia, quando tudo vai bem. Mas Deus nos dá o retrato do verdadeiro amigo. A Bíblia diz, e eu louvo ao Senhor por isto, Provérbios 17:17. A Bíblia diz que o amigo, ele ama em todos os momentos. Aleluia. E é um irmão na adversidade, em todo tempo, na prosperidade, na escassez, na saúde, na doença, quando tudo vai bem, quando tudo estiver mal. Eu louvo a Deus porque, pensando nisso, eu me lembro que há um amigo que Jesus nos deixou. O amigo, aleluia, que está conosco o tempo todo. O amigo de todas as horas, o melhor e mais sublime amigo, aleluia, o mais dedicado e fiel amigo, é Ele, o
Espírito Santo de Deus, aquele que está contigo quando ninguém estiver, aquele que te consola quando você chorar, aquele que te levanta quando fraco você estiver, aquele que te ajuda quando ninguém te ajuda, aquele que te entende quando ninguém te entende. Jó tudo perdeu, mas em meio à sua terrível dor, que ele vai declarar a sua confiança em Deus no capítulo 13, dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele diz que Deus era a sua salvação. Vai ser na prova, no meio do caos, que Jó vai declarar, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vai ser no momento de dor, vai ser no momento de angústia, de tribulação, que ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Jó estava com Deus quando tudo ia bem, e não se apartou de Deus quando tudo estava mal. Quando ele tinha tudo, ele estava com Deus. Quando tudo perdeu, continuou com Deus. Mesmo em meio aos conflitos, sem entender, despedaçado, ele não se apartou de Deus. Sabe por quê? Porque ele não estava com Deus por aquilo que outrora teve, mas por aquilo que Deus, ele era o seu Senhor, a sua salvação, o seu libertador, o seu redentor. A segunda verdade que aprendemos é que precisamos, em dias difíceis, no meio do caos, guardarmos firmes a nossa fé, convicção, esperança, não nos distanciando de Deus, mas declarando que o nosso Redentor, ele vive, sim, dizendo, proclamando que é o nosso Redentor, ele vive. Hebreus capítulo 10, versículo 39, a Bíblia diz que nós não somos, aleluia, daqueles que retrocedem para a destruição, não, mas dos que creem e são salvos. Precisamos guardar firme a nossa fé e crer, mesmo nos momentos mais difíceis, que Deus está no controle de todas as coisas. Terceira e última fase da vida de Jó foi aquela que Deus chegou com restauração, com restituição, com nova vida, um novo começo, uma nova história. Nessa fase, Deus abençoa o último estado de Jó, mais do que o primeiro, restituindo em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Escute algo. Durante toda a sua provação, Deus o seguia de perto. O olhar de Deus o acompanhava. A mão de Deus estava estendida sobre a sua vida. Deus esteve com Jó na fase 1. Deus esteve com Jó na fase 2. Deus esteve com Jó na fase 3, ou seja, Deus estava com ele em todos os momentos. Jó não se afastou de Deus, Deus não se afastou de Jó. A verdade que aprendemos aqui
é que Deus está conosco o tempo todo, que Ele não nos desampara, que Ele não nos deixa só. Aleluia. Que Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas. Eu não sei em que fase da sua vida você está, mas Deus está conosco. Nós não merecemos, mas a sua misericórdia e a sua graça que constrange está derramada sobre a nossa vida. Deus está conosco, nos acompanhando de perto, cuidando das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Salmo 121, a palavra do Senhor diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Diz a palavra do Senhor. A história de Jó nos mostra que Deus está no controle de tudo, porque a história de Jó nos revela o cuidado de Deus e nos mostra que Deus sempre está atento à vida dos seus. Aleluia. Não se preocupe, Deus está no controle. Não temas, é Deus quem te ajuda. Aquieta o teu coração, pois há um Deus no céu que tem te acompanhado de perto e que tem estado contigo em todos os momentos. Guarda esta palavra em teu coração. E se lembre que assim como Deus cuidou de Jó, Deus, Ele cuida de ti. Que assim como Deus restituiu tudo que Jó perdeu, Ele também pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Creia que assim como Deus virou o cativeiro de Jó, Deus também pode virar o teu cativeiro, porque Ele é Deus grande sobre a terra. Aleluia, aleluia. Eu quero, irmãos, terminar esta palavra e dizer para você, amado ouvinte, amado amigo, que ainda não teve um encontro com Jesus. Aleluia. Eu quero te dizer que Deus quer estar contigo em todas as fases da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Os dias são maus, mas há uma esperança. Jesus Cristo,
aleluia, e declaramos que há um Deus que é grande, que há um Deus que é poderoso para mudar a tua vida e a tua situação, em nome de Jesus.